E uns têm até a ousadia de chegar no púlpito e falar: meus irmãos, eu não preparei essa pregação, assim mesmo, onde eu abri, é aquilo que o Senhor decidiu falar para nós hoje. E como bem falaste, a pregação, a reforma nos ajuda a se livrar dessas negligências no ministério da pregação. Porque a reforma protestante nos traz a reflexão da necessidade de levar a Bíblia a sério, da necessidade de olhar para a Bíblia Sagrada e entender que esse é um livro que precisa ser estudado profundamente antes de ser exposto. Esse é um dos impactos da reforma protestante. Mas os pontos que eu queria realçar aqui como impacto da reforma protestante, primeiro, é que a reforma protestante realçou e continuou batendo na tecla a seguinte verdade: a pregação deve ser bíblica. Não os teus pensamentos, não as tuas tradições, não as tuas preferências, não as coceiras dos ouvidos, como falou o apóstolo Paulo, mas a pregação deve ser o conteúdo das Escrituras. Pois é, muitas vezes quando pensamos em reforma, porque a reforma é nada mais, nada menos do que voltar às Escrituras. Não é criar um novo movimento. Não é criar uma manifestação extraordinária no púlpito, mas simplesmente expor aquilo que Deus inspirou e está registrado nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. E só para expandir um pouco mais, um dos impactos também da reforma protestante é que a reforma protestante, na pregação, ela demanda que a Bíblia seja lida, explicada e obedecida. Não é apenas um exercício acadêmico de entrar no mundo das escrituras, estudar e compreender, mas é também um exercício de leitura ativa, explicação dessa mesma leitura, pois não se trata de um texto qualquer, não se trata de uma carta que você escreveu de manhã que você compreende e que o povo, ao simplesmente ouvir a leitura do texto, vai compreender. Necessita um exercício explicatório dentro dos ditames da interpretação fiel e, no final de tudo, apelar à obediência das Escrituras. E uma dos impactos da reforma protestante na pregação do Evangelho é que a pregação do Evangelho realça a necessidade de olharmos para a Bíblia Sagrada como autoridade suprema na vida da igreja. Porque essa era a luta dos reformadores. Tinha muitas autoridades na igreja, tinha muitas coisas que ocupavam a agenda da igreja naquela altura. E não é diferente hoje. Se nós olharmos no nosso contexto hoje, nós vemos que a igreja está com muitas agendas. E até rimos, mas com muita tristeza em nosso coração, que nessa ideia de tornarmos a igreja relevante para o nosso contexto, tendo em conta as dificuldades que o nosso país enfrenta, nós queremos tornar a igreja relevante de todas as formas, mas menos da única forma que faz a igreja relevante, que é a exposição da palavra de Deus. Nós agora vemos muitos panfletos anunciando eventos e mais eventos, mas todos aqueles eventos, você vê que uma análise assim um pouco mais cuidada, você vai ver que é só inflamação de egos, é só amontoados de interesses mundanos e não simplesmente e não principalmente a busca sedenta da palavra de Deus, que é poderosa para transformar a nossa vida e nos colocar em comunhão perfeita com Deus. Então, quando nós prestamos atenção à reforma protestante, esses pensamentos loucos que têm feito parte da agenda da igreja nos dias de hoje, elas tendem a dissipar, porque a reforma protestante, porque a reforma da igreja, ela traz a igreja de volta para a sua essência, que é um olhar às escrituras, um refletir nas escrituras e um obedecer nas escrituras. A Bíblia é suficiente para a edificação da igreja e para o tornar ou a tornar relevante para a sociedade. Todos os outros malabarismos que tentarmos fazer vão nos tornar até atraentes aos olhos humanos, mas não vai tornar a igreja relevante. A reforma é a volta da igreja, é a volta da pregação às escrituras sagradas.